A Vale nos enviou o resultado operacional do terceiro trimestre de 2023, que serve como uma bela de uma prévia do resultado da empresa que vai vir aí do terceiro trimestre, né? Tivemos um resultado bastante superior ao segundo trimestre e também superior ao primeiro, porém, quando a gente compara lá em relação ao ano passado, terceiro trimestre de 2022, existem pontos positivos e negativos. Vamos ver como é que vai ser a reação do mercado, porém, na minha opinião, olhando aqui mais o foco de longo prazo, não tem nenhum ponto negativo, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, inclusive eu vou falar aqui pontos importantes em relação ao minério de qualidade, tá? Então a Vale nos enviou o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2023 e a produção do minério de ferro acabou diminuindo 4%, tivemos uma produção um pouco menor em Paraoeba e Serra Norte, porém a qualidade do minério de ferro melhorou, com o teor do minério de ferro melhorando 87 BBPS em relação ao ano passado, e isso é resultado da maior produção do SD11, que é um ponto importante aqui para quem investe na Vale, conhecer que ela tem esse caminho aqui para entregar de um crescimento de qualidade, e o ponto crucial é a S11D, tá? Tem aqui o maior crescimento na qualidade, está exatamente aqui nessa frente, então nós temos avanços acontecendo aqui, teremos outros também aqui trazendo mais qualidade, tá? Então, a atenção aqui ao S11D, com melhorias na qualidade, e também tivemos a maior produção do pellet feed em Brucutu, com comissionamento da barragem Torto, aumentando a produção de pelotas em 11%. Tudo isso aqui, a gente está falando de qualidade, de maior preço aí, né, nas vendas. Então, as vendas de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram 6%, beneficiando do cenário do mercado, né? E quando a gente vai falar do cobre, o cobre aumentou 10% no ano. Nós tivemos aqui o ramp-up de Salobo, mas também tivemos aqui algumas manutenções, a gente já vai ver. Eles acabaram tendo que reduzir o guidance, tá? A gente já vai comentar sobre isso. Enquanto o níquel, ele teve uma diminuição de 19% quando a gente compara o ano a ano. Mas está tudo ali meio que dentro do esperado, já era previsto manutenções, já tivemos a transição contínua do Voice Bay para operações subterrâneas, manutenção adicional na refinaria Sudbury, então foi meio que em linha aí, e aí acabou também reduzindo as vendas aqui no níquel. Então tivemos uma queda no níquel, um pouquinho aqui de redução para baixo no guidance do cobre, mas ainda assim tivemos números importantes de aumentos, enquanto o minério de ferro teve um pouquinho de diminuição, mas a qualidade melhorou. Vamos entender mais os detalhes. Começando aqui com a parte do níquel, a gente já viu ali que teve uma série de manutenções, alterações programadas, então nada de surpresa. Nós tivemos sim uma redução forte quando a gente compara em relação ao terceiro trimestre, foi de 51,8 para 42,1, porém tivemos um aumento em relação ao segundo trimestre, porque tudo isso aqui já estava planejado, a gente já vai mostrar a produção geral da empresa, tá? Mas antes vamos olhar aqui o cobre, né, que nós tivemos aqui um aumento na produção, o Brasil deu um salto, nós tivemos aqui a produção do cobre melhorando por conta do Salobo, que teve aqui o ramp-up, mesmo ele tendo teor menor aqui do cobre, tem um processamento muito maior, é normal de vez em quando pegar teores aqui menores, e foi muito bom aqui a produção no Brasil com um belo de um aumento, enquanto no Canadá nós tivemos uma redução aqui um pouco forte, né, mas ainda assim o Brasil compensou com folga, né? Isso fez com que a empresa mudasse o guidance um pouco para baixo, caindo em 15 KT, a gente já vai dar uma olhada, tá? Mas o que surpreendeu, várias mudanças aqui estavam previstas, né? Porém, o que teve aqui que fez realmente a empresa diminuir um pouco o guidance foi as mudanças no método de lavra em Coleman e manutenção adicional na mina de Salobo e nas plantas Salobo 1 e 2. Isso aqui fez a empresa diminuir um pouco aqui o seu guidance, né? O mercado não gosta muito quando vê diminuição no guidance, mas ele estava aqui com a mínima de 330, agora a mínima é 315 e máxima 325, então ele deu uma encolhida aqui na mínima de 15 KT, tá? Mas só a título de demonstração, em 2022 a empresa tinha esse guidance aqui, 270 a 275, então ela teve aqui um salto, né, nesse último ano aqui nessa produção. Então é normal, a empresa vai evoluindo, mas de vez em quando tem alguns ruidinhos aí. E finalmente vamos então ver o minério de ferro e Pelotas. Depois eu vou fazer alguns comentários adicionais em relação à importância do minério de ferro de qualidade. Aí você vai tirar as suas próprias conclusões, para você entender o que significa, né, esse negócio de minério de qualidade, para que isso, né? Então vamos lá. Nós tivemos aqui uma produção reduzindo 1,5 no sistema norte, reduzindo aqui um pouco no sistema sul, né?
aqui 2,6 e no sistema sudeste foi positivo. Então o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos a S11D com uma parada temporária aqui, uma falha pontual, né? Mesmo assim ela conseguiu evoluir e trouxe mais minério, e ela traz minério de qualidade, então ela conseguiu contribuir com mais qualidade. Nós tivemos no sudeste aqui uma entrega também de mais qualidade, né? Inclusive com a performance melhorando, a barragem Torto do Brucutu concluída, né? E todo o efeito vai acontecer mais lá a partir do quarto trimestre de 2023. Então nós já tivemos melhorias aqui e vamos ter mais à frente. O Sistema Sul, tivemos paradas temporárias, manutenção, realmente acabou produzindo menos. E aí uma questão importante, né? Alguns talvez tenham se assustado que os minérios de qualidade, eles ofereceram menores prêmios nesse momento. E aí a empresa justifica, né? Porque o que está acontecendo? O prêmio em relação ao minério de ferro de qualidade reduziu-se a diferença em relação ao minério padrãozão lá. Por quê? Porque nós estamos com as siderúrgicas com uma questão tão pressionadas ali nos custos que elas estão preferindo o minério de menor qualidade mesmo para fazer economia aí, né? Para reduzir porque essas margens estão muito reduzidas, elas estão querendo sobreviver. Então isso aqui acaba afetando, né, os prêmios dados à melhor qualidade do produto. Mas assim, será que isso aqui então está ameaçando o futuro do minério de qualidade? É agora que a gente vai refletir para você tomar suas conclusões. Então vamos pensar aqui no que é um minério de ferro de qualidade. A gente tem que dividir em dois pontos, tá? Aquele que é imutável, que não tem como tirar do minério de ferro de qualidade, e tem aquele outro que é um ponto um pouco incerto. Não é que é incerto, mas digo assim, ele vai oscilando, embora a tendência seja positiva, ele vai oscilar, já vou explicar. Então a gente tem o que? O minério de ferro de qualidade, ele traz maior eficiência para a siderúrgica, que a siderúrgica a maioria está na China, né? Então quando elas compram o minério de ferro de qualidade da Vale, elas vão ter eficiência de gastos, e a principal eficiência de gastos que ela vai ter é no consumo de energia. E dentro dessa energia, a principal que a gente pensa é a energia elétrica, e a China ela usa muito energia elétrica feita aí por carvão, então produz muita poluição ao meio ambiente. Então olha só, aqui nesse ponto a gente já viu dois pontos principais. Um que é uma eficiência que não tem como mudar, isso é característica do minério de ferro de qualidade, e o outro que já vem a questão do meio ambiente. O quanto importante é o meio ambiente para a humanidade, para a China, etc. Então isso aqui é um ponto que a gente tem as previsões da Vale, a gente tem nossas previsões, todo mundo aí prevê, a gente tem acontecimentos inclusive, mas ninguém tem garantido aqui que realmente isso vai acontecer, né? Do jeito que a gente está planejando aqui. Então é um ponto que fica um pouquinho na dúvida, mas sim, nós temos também a eficiência própria do produto, isso aí ninguém muda, né? Ninguém vai fazer que o minério de ferro de alta qualidade ele seja mais eficiente e economize vários gastos aí na siderúrgica. Então isso aqui já é uma eficiência que não tem como tirar, inclusive ela possibilita melhor qualidade do aço final, até mesmo isso, né? Dependendo aí da questão. Então, isso não tem como mudar. Sempre o minério de ferro de qualidade sempre vai ter um preço superior ao minério de ferro padrão. Isso é ponto, não tem como mudar isso, né? Seria maluquice se isso não acontecesse, mas tem essa questão que fica aí um pouco o quando vai acontecer, né, esse crescimento, quanto também é algo que a gente vai calculando pouco a pouco. É por isso que oscila um pouco, né? Então temos a questão do meio ambiente, né? Que é a China aí poluindo, por exemplo, com carvão. Quanto será importante aí para o mundo, né? Realmente essas exigências ambientais serem cumpridas aí à risca, né? Então são dois pontos aqui que é muito importante você entender que o minério de ferro ele tem sim essa diferença ímpar, né? Uma própria do produto que ninguém vai tirar, nunca vai ser igual ao preço do minério normal, e outra que fica um pouquinho nessa incógnita aí de quanto vai ser a dose aí, né, do bônus em relação ao preço do minério, né? Então agora vamos à tabelinha final, né, do que aconteceu com a Vale. Nós temos o resumo da produção em relação ao trimestre anterior, melhorando em todas as frentes, melhorou no minério de ferro 9,5%, melhorou em 0,7% no Pelotas, melhorou em 3,6% no cobre, melhorou em 14,1% no níquel. O níquel que deu essa redução em relação ao ano passado, porque essas manutenções estavam previstas. Então, olha só como já vem acontecendo a evolução quando a gente olha o trimestre anterior, mas quando a gente olha o ano passado ainda tem
mais evoluir, mas está dentro ali do último combinado, né? Enquanto o cobre, mesmo melhorando em relação tanto ao ano passado quanto ao trimestre anterior, nós temos aqui um pouquinho de redução no guide, que era de 335 no mínimo, agora está entre 315 e 325, diminuiu um pouquinho aqui o guidance, né? O mercado não gosta muito disso, mas a gente está vendo que está acontecendo um crescimento aí trimestre após trimestre, ano após ano aí, tá indo bem, tá nessa frente, enquanto em Pelotas nós tivemos uma bela de uma melhoria aqui de 11% e o minério de ferro deu aquela reduzidinha que nós já comentamos ali também, né? Enquanto no resumo de vendas ele vai seguir muito aqui o resumo de produção, mas ele tem um pouquinho aqui de questão também da logística que às vezes mexe um pouco, inclusive nós tínhamos dito que tinha vendas represadas para esse trimestre, e é o que acontece, a gente vê então os finos do minério de ferro melhorando tanto em relação ao trimestre passado quanto em relação ao ano passado. Pelotas deu uma reduzidinha em relação ao trimestre anterior, mas vamos dizer que é praticamente em linha nos dois trimestres. O rumo do minério de ferro em linha, mas teve uma queda em relação ao ano passado. O cobre tivemos aqui igual ao trimestre passado, porém uma melhoria em relação ao ano passado em quase 5%. E o níquel, a gente está ainda naquela pegada seguindo a produção que está melhorando, então está reduzindo aqui a diminuição nas vendas. E quando a gente fala de preço, o minério de ferro ele melhorou em relação ao segundo trimestre, em relação também ao ano passado. Ele deu uma melhorada aqui de até 13,5% em relação ao ano passado. Então ele vem se recuperando o minério de ferro. Pelotas de minério de ferro, a gente viu que sofreu aqui 17% em relação ao ano passado, mas já está aumentando um pouquinho em relação ao trimestre anterior. Vamos ver como é que vai se comportar aqui Pelotas, né, por tudo que eu comentei. Cobre, nós temos aqui melhorias nos preços, 10% em relação ao trimestre passado, 16% em relação ao ano passado. Cobre é um metal da transição energética, além da elétrica, né? Então ele tende a ter muita aqui demanda, né? Enquanto o níquel deu uma queda em relação ao trimestre passado, mas está em linha aqui em relação ao ano passado. Então, resumo, eu gostei desse resultado da Vale, eu vi ali que ela continua evoluindo no minério de qualidade, o cobre continua evoluindo, embora o gás tenha reduzido um pouquinho ali, o níquel está indo para o caminho certo novamente, né? As manutenções estão indo dando certo, então tá tudo tranquilo, mas a gente viu ali que tem alguns pontos que pode incomodar o mercado amanhã. Vamos ver como é que reage as cotações da Vale. Na minha opinião, foi uma boa prévia operacional que deve trazer bons resultados também no trimestre, e aí pode até vir ótimos dividendos ainda nesse ano. No fim do ano ela vai anunciar. Não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal. Vale, é sempre um conteúdo que eu trago aqui. Um abraço, até o próximo. Valeu!